Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está acessando aí a nossa quarta aula do módulo 4 do curso de Apocalipse. A gente está avançando. Hoje nós encerraremos o capítulo 13 e nós estamos estudando a falsa trindade. Satanás, com sua sede por vidas, tenta de todas as formas nos enganar, tenta de todas as formas usurpar o trono e a posição que Deus ocupa de Criador diante da criação. E tanto quanto nós, Satanás é criatura. E aprove ao Senhor que o seu Filho morresse por nós. Hebreus trata disso, nós estudamos sobre isso na nossa classe dominical sobre a carta aos Hebreus. Jesus Cristo não morreu por anjos, Jesus Cristo morreu por nós, criados imagem e semelhança de Deus. E uma das tentativas frustradas de Satanás é exatamente de ser como Deus. É como o vaso querer ser como o oleiro, é impossível. E Satanás, então, vendo o nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa, propõe também uma trindade das mais esfarrapadas e feias, e pecadoras e mentirosas, a falsa trindade. Da falsa trindade já vimos o dragão, que é Satanás, que ocuparia o lugar do Pai, o anticristo, um homem que vai exercer na falsa trindade o papel de filho, e hoje estudaremos a besta que sai da terra, o falso profeta, que tenta de uma forma esfarrapada ocupar na falsa trindade o lugar equivalente ao do Espírito Santo. Essa besta torna-se então o terceiro membro da falsa trindade. Realizará falsos milagres e levará o mundo ao dragão e à primeira besta. Significa o seguinte: primeiro, ela é um falso profeta, um falso mestre, e o seu ensino, a sua profecia, a sua mensagem levará à adoração do dragão e da primeira besta, que é o anticristo. Além disso, realizará milagres. Apocalipse, no capítulo 16, verso 13, faz um resumo sobre isso. Então, vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que estudaremos hoje, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, demônios, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, de congregá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu já vou preparando os irmãos para esse ajuntamento para a peleja do grande dia. Essa peleja do grande dia será um enorme fiasco, em que estará sendo
de forma plena, eterna, definitiva, estabelecido o reino do nosso Deus e do Cordeiro que está assentado à sua direita. Essa peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso é a peleja do grande Deus Todo-Poderoso. Satanás, com a sua falsa trindade, os reis da terra, Paulo escreveu que com o sopro da boca serão vencidos. Sopro da boca de quem? Do Cordeiro. Com a palavra do Cordeiro vencedor que parecia ter estado morto, mas que vive, Satanás será vencido. Mas é interessante a gente observar, nós desde a aula passada nós estamos conversando sobre isso, como que se dá essa imitação? Satanás quer de todas as maneiras ter a mesma autoridade que Deus tem. Só que essa autoridade foi dada do Pai para o Filho. Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Toda a autoridade de Deus foi passada para o Filho que venceu na cruz do Calvário. Satanás já está vencido. Mas a imitação da Trindade acontece também na glorificação, que só é devida ao nosso Deus. Em João, capítulo 16, verso 14, Ele, o Espírito da verdade, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem está falando? Cristo, o Cordeiro vencedor, que está assentado à direita de Deus Pai, a quem é devida toda a glória, toda a honra, todo o poder. E tenta imitar a Deus, esta falsa trindade, pelo poder, mas o máximo que consegue é transmitir falsas profecias e com o poder debaixo da batuta do nosso Deus. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. A besta que sai da terra é o falso profeta, o somatório de todos os falsos profetas que permeiam a história da igreja, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, lobos disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que Satanás pretende roubar? A vida dos santos. Mas esta foi comprada por alto preço, preço de sangue derramado pelo Cordeiro na cruz do Calvário. Então, hoje nós vamos estudar essa besta que emerge da terra, e vale a pena fazermos, como na aula passada, uma leitura de todo o texto que está registrado em Apocalipse, capítulo 13, versos de 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor:
Vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira emergiu do mar. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira besta tinha 10 chifres, e chifre nós sabemos que é sinal de poder. Ela parecia o cordeiro, travestida de cordeiro, mas quando abria a boca, cheirava a enxofre, falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, só na presença da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. É o garoto propaganda da primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado anunciar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Será uma pessoa. Ora, esse número é 666. Uma pessoa humana, conforme a informação que João nos dá. Muito bem, sempre estarei tomando água, que a umidade do ar está bastante baixa. Então, com o estudo da besta que sai da terra, nós estaremos fechando a nossa compreensão acerca da falsa trindade proposta por Satanás, mais uma tentativa, repito, esfarrapada, de ocupação do papel que só o nosso bom Deus tem na nossa vida. Diabo significa separação, separa ao meio. Como que Satanás, o diabo, propõe uma falsa trindade, sendo que a verdadeira trindade são 3 pessoas em perfeita harmonia de comunhão e de espírito, tornando-se uma única pessoa. Mas primeira pergunta que nós vamos buscar responder hoje: quem é a besta que sai da terra? É uma coisa interessante que tem me ocorrido besta. Por que João usa esse termo que vem do latim bestia? Etimologicamente, besta significa fera, animal, violento, destruidor. Pejorativamente significa tolo ou burro, que de todo também não está errado, referindo-nos aqui à besta que sai da terra, porque ela acredita que poderá vencer
o Cordeiro que está sentado à direita de Deus Pai na batalha do Armagedon, a batalha que já foi vencida na cruz do Calvário. Mas essa besta, quem é ela? Ela é um falso profeta escatológico. Falsos profetas existem. Existem pessoas que se autodenominam profetas e falam em nome de Deus. E normalmente falam absurdos, como provavelmente a besta falará toda sorte de absurdo que, de tão absurdos que são, tornam-se blasfêmias. Então, ela é o falso profeta escatológico, o somatório de todos os falsos profetas que apareceram na história da igreja até hoje. Lembram de Jezabel, que nós estudamos aqui, que ensinava os ensinos de Balaão. Os nicolaítas faziam a mesma coisa. Então, o que acontece? Esse falso profeta escatológico é como se fosse o somatório de todos os falsos profetas que surgiram na história da igreja até aquele dia, o grande dia do Senhor, até aquele curto período de tempo em que se manifestará o juízo de Deus. Ela também é agente do dragão e integra a falsa trindade. Quando se diz que é agente do dragão, significa que está a serviço dele. Quando se diz que integra a falsa trindade, no caso, o falso profeta é uma cópia defeituosa do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e da justiça e nos encaminha a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Uma outra informação que o texto nos dá, desta vez, lá no verso 18, é que o número da besta é 666. Bom, se consideramos que 7 é o símbolo da plenitude, 666 significa que trata-se de uma personagem, de um homem que recebe poder da primeira besta absolutamente incompleto. 3 vezes incompleto. Chegou pertinho do 7, mas não é o 7. Devemos continuar na incerteza, porque olha o que João nos diz. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Tem muita gente fazendo isso. Eu, particularmente, não me interesso saber de quem se trata, pois é número de homem. Não me interessa quem vai ser, se vai ser um americano, um italiano, se vai ser um papa ou se vai ser o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu coloco e chamo novamente nas nossas conversas Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Porque Deus ou revela ou não revela. Quando é tratada a primeira besta, no final
o Senhor nos revela o seguinte: olha, quem for morrer a espada, morrerá a espada. Quem for para o exílio, irá para o exílio. É claro, se estivermos no escatom, inclusive hoje, a nossa condição é essa. Ou então, Deus não é o Senhor das nossas vidas. Se aprovesse ao Senhor, ele teria dito: olha, o falso profeta será como eu cresci ouvindo de muita gente na igreja, de que o Papa é o falso profeta. A palavra de Deus não diz isso. Pode ser um pastor, pode ser um presidente da República, pode ser um líder sindical, pode ser a mim basta saber de que quando o dragão está perseguindo a mulher no deserto, da sua boca sai um rio de mentiras. E a terra se abre e engole esse rio, senão a igreja, a mulher, seria destruída. Creio sinceramente que a nossa vida, a vida da igreja, está nas mãos do Senhor e Ele nos dará discernimento, que é uma coisa que tem faltado muito atualmente, para sabermos quem é que diz a verdade e quem é que diz mentiras. Satanás, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra não passam de mentirosos. E Deus, essa é a nossa oração, há de nos dar discernimento. Não precisamos ter uma bola de cristal para adivinharmos quem será, nem um computador fazendo cálculos matemáticos para definir quem será o falso profeta. Quais são as características desse falso profeta? No verso 11 está escrito que a segunda besta que João vê emergiu da terra. Em Daniel 8:3, nós encontramos que então levantei os olhos e vi, Daniel falando e escrevendo, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e dos 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, representando o Império Medo-Persa, a besta que emerge da terra. E vejam bem, essa besta, pelo texto de Daniel e também pelo texto de João, tinha 2 chifres. Nós já sabemos que o chifre, na linguagem apocalíptica, é símbolo de poder. Ora, se a primeira besta recebeu de Satanás o seu poder, e o trono e a autoridade, então, se Satanás tem 10 chifres, a segunda besta tem 10 chifres. Acontece que, a primeira besta tem 10 chifres. A segunda só tem 2. Significa que tem menos poder que a primeira besta, que é o anticristo, e menos poder do que o dragão, que é Satanás. E, na realidade, o que João está mostrando aqui? Uma cadeia de transmissão
de autoridade, uma cadeia de empoderamento. Satanás transferiu para o anticristo o seu poder, a sua autoridade e o seu trono. E o anticristo aceitou. Não podemos esquecer que Jesus Cristo não aceitou esta proposta indecente. Mas o anticristo aceitou. E há uma transferência de poder, um empoderamento a partir da primeira besta para a segunda. E ela terá 2 chifres, significando o seguinte, que a segunda besta não recebeu todo o poder da primeira, que havia recebido o poder de Satanás. Se ela tinha 10 chifres, ela segurou 8 e só transferiu 2 chifres como unidade de poder para a segunda besta. Significa o seguinte, que a segunda besta é submissa à primeira. Está a serviço da primeira. A primeira besta é representante absoluta de Satanás. A segunda está a serviço da primeira. E quando realiza milagres, sinais, sempre o faz na presença da primeira besta, que é o anticristo. Isso segundo o que lemos no verso 11. Parece o cordeiro, mais uma vez, essas paródias. Mas, quando abria a boca, quer dizer, o corpinho, o jeitão, lembra daquele cavaleiro montado num cavalo branco que muita gente interpreta como sendo Cristo? E não é? Mesma coisa aqui. Quando as pessoas olham, veem o próprio Cristo, a imagem de Cristo no falso profeta. Mas acontece que quando o falso profeta abre a boca, fala como o dragão. Deve ser um mau hálito de enxofre que sai de baixo e com umas faíscas de fogo fedorento. Mais uma paródia de Cristo, lá em João 17, 16, nós lemos: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Isso é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Na verdade, a sua palavra é a verdade. Sabe o que está sendo dito aqui nesse verso 11? Quando o dragão abriu a boca, na caça à mulher no deserto, sai um rio da boca dele, um rio de mentiras. Só que quando Jesus Cristo abre a boca, ele fala da verdade, porque ele é a verdade. E a sua oração é para que sejamos santificados na verdade. E eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus e você também é. E o Espírito Santo de Deus nos mostrará a verdade quando o dragão, por intermédio do falso profeta, abrir a sua boca e jorrará sobre o mundo, quando isso acontecer, um rio de mentiras. E o Espírito Santo nos revelará a verdade
porque Jesus Cristo é a verdade. Ninguém pode nos enganar, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o falso profeta que abrirá a boca e proferirá blasfêmias, mentiras com relação a Cristo e a sua igreja. É o que está sendo dito aqui. Os 2 chifres indicam inferioridade hierárquica. Ela é a última de uma cadeia onde a autoridade do dragão, 10 chifres, é concedida à primeira besta, 10 chifres, que a transfere à segunda, 2 chifres. Convence a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, vai dedicar uma vida fazendo isso? Que coisa assim, né? Mas, cara, é uma distância muito grande entre a primeira besta e a segunda besta. É muito poder, alguém pode pensar, para a primeira e pouco para a segunda. Por que a segunda aceita? Ora, mas se a gente dá uma olhada com cuidado para a nossa história recente, puxa vida, que tristeza quando a gente percebe o papel que irmãos têm assumido nessa história recente, em meio a uma pandemia. O poder seduz. É melhor ter 2 chifres na cabeça da maioria dos seres humanos do que não ter nenhum. Dá para percebermos direitinho que uma plataforma está sendo montada para que o anticristo e o falso profeta exerçam o seu papel no escatom. Não vai ser difícil. E, sinceramente, tomemos muito cuidado em continuar apontando o dedo para falsos profetas, para meias. Que, de repente, da nossa casa isso pode acontecer. Jesus alerta sobre isso. Existem entre nós muitas ovelhas que, no fundo, são lobos devoradores, está escrito. Não sou eu que estou dizendo isso. Teve um irmão querido que até falou então de brincadeira. O Estevão sabe muito. Agora, o que ele não sabe, ele inventa. Não me atrevo, não me arrisco, não assumo esse papel, me calo se não souber. Mas está escrito isso, que existem na história da igreja, e a nossa igreja não está isenta. A igreja hoje, presbiteriana, batista, tem no seu seio seguidores de Jezabel, seguidores de Balaão, nicolaítas, falsos profetas, lobos travestidos de ovelhas. E o que esse falso profeta escatológico que terá poder de comunicação e de convencimento que ninguém teve até hoje? Convencerá a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta, como a comuna da Ásia, que induzia e promovia o culto ao imperador. O que era a comuna da Ásia? Era um conselho de sábios
que convenciam as pessoas de que o imperador era Deus. Domiciano se enxafurdava. Ele exigiu em decreto para si próprio, em vida, coisa que nunca aconteceu no Império Romano, o título de Domicianus et Deus Noster. Domiciano, nosso Senhor e Deus. O verbo fazer, praticar, ocorre 9 vezes e realça a atividade impressionante desta besta, parecida com a primeira, que era veloz, como o leopardo. Por que tanta pressa? Porque Satanás sabe que tem pouco tempo. Simbolicamente, 3 anos e meio. Tempo, metade de um tempo, 2 tempos. Conforme Daniel. Realiza grandes sinais, falsos milagres, que imitam a Cristo, Elias e as 2 testemunhas. Por exemplo, então, tendo Elias orado, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que havia molhado todo o material que estava sendo queimado no altar. Ela vai fazer isso. Vai descer fogo do céu? Vai. Apocalipse 11:5. Se alguém pretende causar-lhe dano. Apocalipse 11:5, nós já estudamos, refere-se às 2 testemunhas. Se alguém quer causar dano às 2 testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. A igreja terá poder durante o escatom. E quem tentar lhe fazer dano, enquanto estiver pregando o evangelho, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Por que esse exemplo de Elias, esse exemplo das 2 testemunhas? Porque esse falso profeta terá poder para isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Isso tipifica os falsos mestres e profetas previstos em Deuteronômio 13. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, gente. De 1 a 3, Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Isso é delírio. Não provém do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:9, Paulo escreveu, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para não cair nas armadilhas dessas.
para não cairmos nessas armadilhas, nesses laços do passarinheiro tecidos por Satanás. Nossa oração, meus irmãos, nesse curso é para que os nossos olhos sejam abertos, que Deus nos dê discernimento, conhecimento da sua palavra para termos instrumentos quando surgir tanto o anticristo quanto o falso profeta para falarmos, afirmarmos, se necessário for, o preço da própria vida, mas nesse barco eu não entro. É canoa furada, construída a partir de mentiras, de falácias. Não se trata, quando o falso profeta passa, porque hoje o mundo está preparado para isso. Imagina se aparece alguém hoje e resolve todos os problemas econômicos, sociais, políticos, sanitários do mundo. Quanta gente o seguirá e defenderá. Não se trata, quando esse anticristo e esse falso profeta estiverem, hoje nós estamos falando do falso profeta, quando ele estiver fazendo milagre, atos poderosos, não passará de um espetáculo, não se trata de um ato religioso, como foi Jesus Cristo lá na sinagoga, curando a mão mirrada de um homem. Trata-se de um espetáculo público, transmitido por todas as redes sociais, com comentaristas com milhões de seguidores. O objetivo é seduzir os seguidores da besta, com sinais e falsa pregação. Olha, isso é uma combinação satânica. Sinal com falsa pregação. Tem canal de televisão que transmite ao vivo pastores realizando proezas e falando uma quantidade semelhante de besteiras e ganhando muito dinheiro, inclusive, com isso e poder. Mas nós não podemos esquecer que Satanás, o dragão, a besta que saiu do mar, o falso profeta, a besta que saiu do mar, me desculpem, o anticristo, a besta que saiu da terra, o falso profeta, são tão criaturas quanto nós. Não são filhos como Jesus Cristo, que foi gerado por Deus. Então, estão debaixo da autoridade de Deus, e o livro de Apocalipse mostra a cada capítulo um controle absoluto e preciso de Deus sobre a ação destes demônios e seus seguidores, como é o caso do anticristo, como é o caso do falso profeta. Pessoas como nós, que são possuídas por esses demônios e que agem em favor deles, com grande poder dado, autorizado, permitido por Deus.
E vamos ver agora, então, que autorizações de ação são dadas por Deus ao falso profeta. No verso 14, por exemplo, está escrito: foi-lhe dado executar sinais diante da besta. Foi-lhe dado executar sinais. Foi-lhe dado por quem? Quem permitiu isso? Em Apocalipse 19, 20, lemos: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Quem aprisionou? Agora, quem autorizou, quem permitiu que executasse sinais diante da besta? Quem permitiu comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, senão o Senhor? Pela terceira vez aqui, aparece a ferida mortal da besta. Aqui lemos que ela foi aberta por espada, mas sobreviveu, como sobreviveram as duas testemunhas. Quem é o Senhor da vida e da morte? Satanás é no máximo o Senhor da morte e não consegue nos tocar porque a nossa alma foi comprada por alto preço. Sangue derramado na cruz do Calvário, e nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. A autorização é dada por Deus. Foi-lhe dado por quem pode dar. Satanás, no máximo, pode transferir o que lhe foi dado. Por isso que Jesus falou para ele: somente a Deus adorarás. Que ação de controle será exercida pelo falso profeta sobre a humanidade? Aqui eu me preocupo. Porque quando se fala em desemprego, todos nós tremelicamos. Quando se fala em crise econômica, todos nós ficamos com os cabelos em pé. Agora, é dado ao falso profeta o exercício de controle econômico, inclusive, comprar e vender sobre a humanidade. 16, verso 16 do capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Uma cópia esfarrapada do nosso selo, do nome que teremos na nossa testa, o nome do Pai e do Filho, o nome do Cordeiro. A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres. O que isso significa? Esse tipo de lista aparece 3 vezes no livro de Apocalipse. Quanto ao Senhor,
quando se refere a Deus, está se referindo ao fato de que o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Então, ricos, pobres, escravos e livres, serão alcançados por bênçãos ou maldições. E quanto a Satanás, ninguém vai escapar da sua fúria. E as suas vítimas serão os seus seguidores. Agora, quanto ao fato de que haverá essa marca, duas regras derivam dessas marcas. Na mão direita ou sobre a fronte, marca relacionada ao falso profeta ou ao seu número ou ao seu nome. A primeira regra é que a marca indica a propriedade. Ora, o fato de sermos selados pelo Espírito Santo, qual é o nosso penhor? Qual é o nosso selo? Qual a garantia? Espírito Santo de Deus. Significa que somos propriedade de Deus. Deus não abre mão. Olha, ninguém toca porque é meu. Já estudamos isso. Em Apocalipse 7, estou conseguindo encontrar aqui. Apocalipse capítulo 7, versos 2 a 4. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados e o número é 144 mil. Já estudamos. O selo acompanha a história do povo de Deus em sei o que aconteceu aqui. Isso é comum comigo às vezes, viu, meus irmãos? Eu sou muito rígido. Deuteronômio 6:8. Também as atarás como sinal, umas fitas amarradas nas bordas da roupa, na tua mão também, e te serão por frontal entre os olhos, para você não se esquecer. Ezequiel narra que foi dada a ordem ao anjo que passasse pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marcasse com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, que se marcassem quem? Os santos, os fiéis ao Senhor. Os romanos tatuavam marcas de ferrete no escravo. Propriedade dos soldados. O soldado é propriedade do império. Ou membros das seitas. Mas há uma segunda regra, além da propriedade. Selou é propriedade. Aquele que selar na testa ou na mão o nome ou o número da besta é propriedade dela. Segunda regra, ninguém pode comprar
ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. O que vai ter de gente justificando que vai ter o nome ou o número da besta na testa ou na mão, para não deixar os filhos passando fome, não vai estar no gibi. A opressão imposta pela besta tem precedente no livro. Lembram da carta a Esmirna e Filadélfia? Os crentes perderam tudo. Desapropriação. E foram afetados pela pobreza. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Quem tiver a marca da besta também será sinagoga, templo de habitação de Satanás. Ao vencedor darei. Eu estou falando isso para mim, porque numa situação extrema dessa eu falo, olha, ou meu Deus suprirá, ou não, se for da vontade dele, suprirá minhas necessidades e a da minha família. Se não for, não suprirá. E eu serei levado para onde não precisarei de nenhum desses suprimentos. Mas o que está sendo alertado aqui é isso. O falso profeta terá poder para definir o seguinte: quem vai comer e quem não vai comer. E quem é que vai comer? Quem tiver a marca dele. Quem não vai comer? Quem não tiver. Só que nós não teremos a marca dele porque temos a marca do verdadeiro Senhor, do verdadeiro provedor, do verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que cuida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais uma imitação. Nós, crentes, teremos o nome de Cristo na testa, isso está escrito em Apocalipse 22, 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E num aperto desse de cinto, a gente se esquece o seguinte, que todo o poder que será demonstrado pelo falso profeta e pelo anticristo, esse poder terá uma grande intensidade. Por quê? Porque Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Ou seja, se tivermos que passar, Jesus já profetizou isso no seu sermão profético. Olha, o tempo foi encurtado, porque a ira, a gana de Satanás é enorme, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Preocupa pelo seguinte, já tem gente falando, nossa, mas essa pandemia não vai passar, não? Teremos o nome de Cristo na testa.
Agora, os habitantes da terra, os seguidores do falso profeta e do anticristo que o adoram, terão o seu nome ou o seu número na mão ou na testa. Perceberam, meus irmãos? Na batalha contra Deus e o seu povo, Satanás imita a Trindade Santa. De Deus, o dragão, com a pretensão de ser o pai, a besta, com a pretensão de ser o filho, e o falso profeta com a pretensão de ser o Espírito Santo. O anticristo sobe ao poder e o falso profeta se torna o primeiro-ministro do império das trevas, obrigando o mundo a escolher entre Deus e a besta. Eu acho que vai ser a maior peneirada da história da igreja. Porque quando Jesus Cristo alerta Pedro, ele fala, eu estou orando por você porque Satanás vai te peneirar. Eu acredito que aqui no Escatom teremos a maior peneirada e crente de fachada, de faz de conta, lobo travestido de ovelha, mas não vai ficar mesmo. Porque o povo de Deus, a sua igreja, e nós somos membros do corpo de Cristo, foi comprado por alto preço. A recusa em participar da adoração universal à besta torna-se crime capital. Ela vai matar. E ela cria uma imagem da primeira besta que foi ferida por uma espada e quase morreu. E morreu e ressuscitou. E vai dar poder para essa estátua falar. E quem não adorá-la vai fazer como Nabucodonosor fez. Ele levantou a estátua para ele e quem não se prostrava diante da estátua, quando tocava a corneta, ia para a fornalha. Os amigos de Daniel falaram, nós vamos para a fornalha, mas não vamos nos prostrar não. E se aprouver ao Senhor, nós morreremos, mas não adoraremos a imagem. E se Ele quiser nos livrar, nos livrará. E livrou. Não queimou um fio de cabelo. E os soldados que chegavam perto lá da fornalha morriam por causa do calor. Só que essa imagem aqui da besta que foi ferida pela espada, que é o falso profeta, é uma imagem que vai falar. Já pensou quanta gente? Meus irmãos, pensemos sobre isso. Transmitido a cores via satélite, hoje ninguém nem fala mais nisso, né? Mas tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, mas nós temos transmissão em tempo real da queda das 2 torres em Nova York, porque o homem foi à Lua. Tecnologia construída em telecomunicações, porque se a nave que foi à Lua, se o módulo que desceu não se comunicasse com a Terra, estariam perdidos. Mas nós temos aqui o maior paradoxo, que é o paradoxo central do livro do Apocalipse. No seu martírio, os santos vencerão Satanás. Quem foi fiel
como Jesus Cristo foi fiel. Está lá, e João viu, a alma está lá debaixo do altar, clamando: até quando, Senhor? E aquela multidão que João vê, que não se podia contar, é formada por aqueles que não se prostraram diante das seduções oferecidas na internet, oferecidas nos shoppings, oferecidas mundo afora, e que serão oferecidas pelo falso profeta, e que serão oferecidas pelo anticristo no escatom. Serão martirizados? Sim. Toma a tua cruz e segue-me. Somos injustiçados? Sim. Somos torturados diariamente por acusações mentirosas? Sim. Mas ao vencedor darei. E a maior promessa: darei a coroa da vida, vida eterna e abundante em Jesus Cristo. E esse é o paradoxo central do livro. No seu martírio, os santos vencerão Satanás. Na sua morte, como Cristo na cruz do Calvário, Satanás será derrotado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia, poder, justiça. Te somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a atravessar o vale da sombra da morte. O Senhor tem nos ensinado a participar dos banquetes, a participar da tua ceia, a ceia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos ensinado a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorar com os que choram. O Senhor tem nos ensinado a olharmos para esse mundo como ele é. E tem nos ensinado a olharmos para ti, meu bom Deus, como o Senhor é, como o teu Filho Jesus Cristo é, como o teu Espírito Santo é, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, conforme Paulo orou pela igreja. E o Senhor tem permitido que nós compreendamos a realidade desse mundo e a tua realidade que é santa. E tem sido honesto, e tem sido claro, e não tem feito promessa de campanha, mas nos revelado a cada dia a tua verdade e nos preparado para trilharmos o bom caminho estreito, que passa por uma porta estreita, mas que nos leva para a vida eterna. E quando os nossos pés se desviam por causa das mentiras, por causa das seduções, por causa dos ataques, por causa da fome, por causa da pobreza ou por causa da riqueza e da abundância, o Senhor nos traz de volta para o teu caminho e compreendemos que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Hoje estamos expostos às vozes desse mundo, as mídias, as redes sociais,
gritando aos nossos ouvidos as propagandas nos outdoors, nos sufocando. E o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem nos mantido no caminho. Haverá um dia, Senhor, e que se for da Tua vontade que estejamos lá, estaremos sujeitos à voz do anticristo e à pregação mentirosa do falso profeta, realizando maravilhas, seduzindo os habitantes desta terra. Mas temos certeza da Tua fidelidade, do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça e misericórdia para conosco. E como o Senhor tem nos preservado. E olha que na minha vida eu já corri caminho errado. E o Senhor me trouxe de volta. E não há lugar nenhum nesse mundo que eu pudesse estar hoje, a partir de 3:30 da tarde, que não fosse aqui, pela Tua vontade para falar da Tua vontade e dos Teus desígnios para a humanidade. E o Senhor tem me preservado e me preservará. O Senhor tem preservado a igreja, porque o dia que eu me vi perdido e precisei, eu encontrei uma igreja de braços abertos que me acolheu, tem me acolhido e tem me suportado nessa peregrinação. E se for da Tua vontade que estejamos naqueles dias terríveis e breves, sob a égide do falso profeta e do anticristo, da mesma maneira amorosa, poderosa, justa e santa que o Senhor tem me sustentado, tem sustentado a Tua igreja, o Senhor nos sustentará até aquele glorioso dia em que o Teu Filho voltará nas nuvens para nos resgatar. Cremos nisso, queremos isso, sonhamos com isso. Maranata, vem Jesus. Abençoa-nos, Pai, a cada dia, a cada passo, a cada aula gravada. Sustenta-nos, renova a nossa esperança, a nossa fé, que nos salva, que nos justifica, porque a obra do Teu Filho na cruz do Calvário foi completa, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Continuamos aqui esperando o seu comentário, sua crítica, sua contribuição para o nosso curso, que já vai para a metade. Já passou da metade. E somos muito gratos a Deus, porque em tempos tão difíceis nós temos recebido doses cada vez maiores de esperança e de compreensão da realidade na qual nós estamos imersos e de espera por aquela que nós vamos viver. Não deixe de mandar a sua mensagem para nós. E até a semana que vem, se Deus quiser, quando estaremos aqui, com a graça de Deus, conversando acerca da visão maravilhosa que João teve de Jesus Cristo sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, e nós lá no meio. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijão para todo mundo.